Olá, alunos e alunas. É, Vamos para mais uma aula de História. História do Brasil, República, sobre o tenentismo, né? Referente ao ensino do nono ano, do ensino fundamental 2. Meu nome é Lucas Silva. Espero que vocês aprendam e gostem dessa videoaula. Bom, vamos lá. Aqui temos já uma imagem dos tenentes, né? Armados ali, alguns ali fumando, sorrindo bastante, com uma expressão bem otimista, né? Parece. E vamos lá. Bom, mas antes da gente entender o que foi o tenentismo, nós devemos entender o contexto em que ocasionou a revolta dos tenentes. Bom, durante a República Velha, no Brasil, havia a política do café com leite, que determinava que os presidentes seriam eleitos dentre os candidatos de São Paulo e Minas Gerais, em decorrência de um acordo firmado realizando alternância. O exército brasileiro, durante este período, enfrentava uma grande crise, não recebendo do governo as verbas básicas para medicamentos, salários e até mesmo armamento e cavalaria, bem como demoravam a promover a troca das patentes. Bom, o contexto do tenentismo ele tem sua origem em 1920 e ele é compreendido como um movimento ou como uma ideologia em que os jovens oficiais, tenentes, nos anos 20 e início dos anos 30, reivindicaram uma participação maior em cargos políticos, estavam reivindicando verbas para medicamentos, como eu disse ali anteriormente, e até mesmo assistências básicas para a realização, né, do seu trabalho. Então isso ocasionou com que a República do Café com Leite ela tivesse uma alternância de autonomias entre São Paulo e Minas Gerais, né, com uma economia voltada aos paulistas e aos mineiros, a economia voltada ao café, né, a exploração do café, a plantação do café voltada muito forte. E também em Minas o leite também estava sendo ali como segunda economia, uma economia muito grande, muito forte, em que ela se desenvolveu. Em Minas também foi muito, teve uma preponderância muito grande nesse quesito, com a pecuária e tudo mais. Então, o que a gente pode compreender sobre o que foi o tenentismo? O tenentismo ele surgiu como uma forma de tentar reconquistar o poder que haviam perdido durante a República Velha, tendo ainda como objetivos a reforma escolar, a independência do poder judiciário, o voto secreto e o fim da corrupção. Diversos civis também aderiram ao movimento, compactuando com alguns de seus objetivos, trazendo maior legitimidade à causa. Bom, eles reivindicaram durante a República do Café com Leite o que a gente pode entender. Essa questão do voto secreto é importante porque na República do Café com Leite acontece o voto de cabresto, onde figuras como coronéis eles induziam pessoas a votarem em candidatos que eles preferissem, que eles quisessem, né? Então acontecia muito de uma indução dos coronéis com uma pressão muito grande sobre a população
para que eles votassem em candidatos que os coronéis desejassem. Por isso, o que o tenentismo reivindica é a questão do voto secreto, né? A liberdade do voto. Então, os tenentes realizaram protestos, sendo que as ações principais foram a revolta dos 18 do Ford de Copacabana, que ocorreu em 1922, a Comuna de Manaus, no ano de 1924, a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes, entre os anos de 1925 e 1927. Perfeito. O surgimento das revoltas dos tenentes foi um movimento a partir de sua atuação como conspiração contra o governo republicano. Então, como eu disse anteriormente, foi um desapontamento, né, descontentamento, melhor dizendo, dos tenentes contra o governo, onde o governo, a economia, a participação política estava voltada muito forte e centralizada entre São Paulo, né, entre os paulistas e os mineiros. Foi um movimento de classe média, né, de caráter elitista, liberal, pelo qual buscavam uma mudança política. Então, eles queriam uma configuração política, buscavam mudar, né, como uma configuração política. Esse movimento, ele tem como o início dos anos do século XX, tem uma influência liberal, com aquele brilho ilusório de ascender ao poder e tudo mais, toda uma questão da época. Aqui a gente pode entender o tenentismo como ele foi um movimento de várias regiões, né, do Rio Grande do Sul, que começa com Coluna Prestes, tem os paulistas também, tem várias regiões, tem Manaus. Em 1922, então a gente pode entender, vamos entender agora as fases. Em 1922 a 1927 houve a fase heróica do movimento tenentista, em que pegou as armas, como vocês podem ver ali na primeira foto, onde os tenentes estão armados, né, e pegaram em armas contra as oligarquias. Oligarquias, ou seja, o que significa oligarquia? É um governo nas mãos de poucos, onde as oligarquias eram representadas pelas figuras cafeicultoras, ou seja, os paulistas e os mineiros. Então, essa fase, ela foi uma fase, a primeira fase, ela foi uma fase que foi uma conspiração contra o governo e formou a Coluna Prestes, Costa Prestes. Iniciou em 1927 e 1930, né? E em 1930, onde ocorre o período de exílio das principais lideranças da Coluna Prestes, né? Onde o governo reprime, logo quando Getúlio Vargas ascende ao poder, o governo reprime. E em 1930, 1934, foi um período marcado pela participação no governo, na fase final, né? Os tenentes apoiaram a Revolução de 30 e conseguem cargos no governo interventores. O tenentismo, ele é importante para a gente compreender o fim da política do café com leite, né? Onde eles reivindicaram o fim desse governo autoritário, né? Onde poucos tinham participação e autonomia política. E assim, os tenentes, eles conseguiram cargos, né, no governo de interventores, que na República do Café com nos começos do século XX é chamado de interventores, né, não como nós temos agora prefeitos, né, essas denominações novas. Então eles conseguem cargos em 1930, mas eles tinham suas próprias ideias, e posteriormente Getúlio Vargas acaba reprimindo os tenentes, né,
E ainda mais essa repressão ela é reforçada com o Estado Novo, né, em 1937, que vai até 1945. Bom, aqui nós temos a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Bom, a revolta dos 18 do Forte, ou a revolta de Copacabana, né, foi a primeira revolta do movimento tenentista em 1922, onde durou um dia exatamente. Aqui da direita para a esquerda nós temos o tenente Eduardo Gomes, o Siqueira Campos e o Newton Prado. Assim eles reivindicavam novas patentes, né, de soldados, de cabos, reivindicando uma maior assistência do governo federal no início aí dos anos 20. Então essa foi a primeira revolta. Aqui está sendo exibido um mapa onde encontra a trajetória dos tenentes, né? Então aqui em verde é representado pela coluna Prestes, né? Que ela sai aqui do sul, aqui em São Borja, passa por Santa Catarina, costurando a fronteira, Paraná, e vai adentrando ao centro-oeste aqui do Brasil até aqui o centro do Brasil, indo para o Nordeste, né? Então e importante ressaltar aqui o Luiz Carlos Prestes, que eu vou comentar logo depois. Ele foi o único que completou a trajetória completa, né, até a Bolívia. Aqui em cinza a Marcha Paulista, né, aqui a marcha ela se encontra também com a coluna Prestes, aqui no Paraná, com Mato Grosso. Aqui a coluna Prestes em laranja voltando, né, aqui ela foi para Bolívia, perdão, onde ela se encerra. E aqui, mais em escuro, aqui em preto, o Siqueira Campos, né, que eu acabei de comentar ali na foto do 18 do Forte de Copacabana, que se isolou aqui no Mato Grosso. Esses triângulos é onde foram as batalhas mais importantes da coluna. Então, a coluna Prestes era em sua maioria constituída por civis. A União de Paulistas então, a coluna Prestes em sua maioria constituída por civis, né? Civis de classe média, liberais, né, com ideologia liberal. A União de Paulistas e Gaúchos formam a coluna Prestes, né, como eu mencionei aqui no mapa. Houve essa união aqui entre os paulistas, a coluna paulista e a coluna Prestes dos gaúchos. Queriam derrubar o governo centralizado dos estados, né, dessa aliança entre São Paulo e Minas. Defendia o fim do controle da imprensa e a anistia. Por conta de uma política onde os coronéis, onde eles exerciam mais poder sobre a sociedade,
Consequentemente, a imprensa ela vai sendo um mecanismo onde eles passam a controlar, né, esse meio de comunicação, onde eles tomam para si a sua própria vontade, eles exprimem na imprensa, onde eles controlam, onde eles censuraram esse veículo de informação que afetou, né, melhor dizendo, afetou a sociedade, né, censurando nos moldes, né, onde os coronéis eles queriam, onde eles desejavam. Então, a Coluna Prestes foi um movimento político militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927, ligado ao tenentismo. O principal motivo para a criação do movimento foi a insatisfação com o governo de Arthur Bernardes e o regime oligárquico caracterizado da República Velha, conhecido como política do café com leite. Suas reivindicações foram a exigência do voto secreto, a defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população, além de acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Em seus 2 anos e meio de duração, a coluna composta de 1.500 homens percorreu cerca de 25 mil quilômetros, através de 13 estados do Brasil. Né? Então, a coluna teve um número, não um número muito grande assim de participantes, né? Mas um número até um pouco expressivo, onde ela percorreu 25 mil quilômetros a pé, né? Reivindicando a obrigatoriedade do ensino público, defendendo o ensino público, acabar com a injustiça e acabando assim desejavam acabar com a injustiça e a miséria no Brasil. Apesar da marcha militar, algumas características de um movimento popular são identificadas, uma vez que a maioria de seus soldados eram principalmente trabalhadores do campo, analfabetos e semi-analfabetos. Cerca de 50 mulheres participaram da marcha. Como eu disse, foi um movimento elitista, em grande parte, mas como se formou em diversas regiões a revolta dos tenentes, e as mulheres também participaram desse movimento, as camadas populares também tiveram uma participação de trabalhadores do campo, né, pessoas analfabetas e semi-analfabetos, considerando que nessa época o analfabetismo no Brasil beirava aí os 65%, aí no início aí dos anos 30, por aí, estava nessa margem de 65% de analfabetismo. Então, e ainda depois com Getúlio Vargas, em 45, 50, 1945, 1950, o analfabetismo ele cai para 56,3, eu acho, acredito eu, que eu me lembre, perdão, de alfabetização, né, de analfabetismo. 56% de analfabetismo no Brasil, 1950. O fim do tenentismo aqui, ó. Assim, no Rio de Janeiro, o movimento tenentista ele reage contra a eleição de um civil no Ministério da Guerra. Os jovens são presos e exilados foram derrotados, mas acabaram ganhando força no 18 do Forte de Copacabana, como eu mencionei anteriormente. O movimento paulista ele foi um movimento em que o objetivo era destituir o governador de São Paulo. Os revoltosos foram contra-atacados e partiram para o sul do estado, onde eles se encontraram com a coluna gaúcha do Prestes. Não era um movimento muito grande, o paulista, era formado por operários intelectuais das camadas populares, isso em 1924, foram para Foz do Iguaçu, encontraram a coluna Prestes e buscavam derrubar o presidente da República, Afonso Pena, mas não conseguiram, não foram efetivos. Ocuparam os maiores centros do país
em postos militares importantes. Então, como eu mencionei anteriormente, o tenentismo ele foi muito censurado pela imprensa, que colocava uma imagem negativa dos tenentes constantemente, em que a preocupação maior do Arthur Bernardes, né, o presidente do governo federal até nessa época, de 1924 e 1927, ele foi... a maior preocupação dele era acabar com a coluna Prestes. Então, os movimentos eles vão se unindo, né, conforme a agitação política e as repressões, né, e a coluna paulista ela se encontra em Foz do Iguaçu e encontra o movimento gaúcho da coluna Prestes. Em Manaus, o movimento dos tenentes tinha uma característica social. Os movimentos se unem com a coluna Prestes de maneira independente. No Rio Grande do Sul houve dificuldades em relação à comunicação e organização, né? Como são pessoas diferentes, né? Que pessoas da sua época que pensavam diferentes também, tinham algumas percepções e também constituída por várias pessoas, acabavam se desentendendo muitas vezes e acabando uma desorganização da revolta. O movimento gaúcho toma várias cidades do estado e esse movimento acaba sendo derrotado por Borges de Medeiros. Eles então buscavam mudar a configuração política do Brasil. A coluna Prestes ela era constituída a maioria por civis, né? Tinham um título de bravura por serem vitoriosos. Os oficiais começam a praticar a guerrilha, chegam ao Paraná para encontrar os paulistas. Os paulistas e gaúchos formam com a coluna Prestes. A coluna Prestes se forma em Foz do Iguaçu, mas são atacados e vão para o Paraguai, e depois Mato Grosso. Lá foram mal recebidos pela população, seguem para Goiás e também não foram bem recebidos por causa de uma propaganda negativa do governo. A coluna sai de Goiás e vai sentido à Bahia, encontram grandes dificuldades de recursos, retornam a Goiás e acontece uma revolta interna. Alguns sugeriam o fim do movimento. Defendiam o fim do controle da imprensa e anistia. Foram negados e voltam à coluna indo para o Maranhão. Lá receberam muito bem a coluna Prestes, havia tenentes simpáticos. Do Maranhão a coluna vai para Piauí acabam deixando Teresina e vão para o Ceará. A coluna, então, como eu disse, ela ia se movendo conforme o clima político, a sua agitação. No Nordeste, os coronéis contratam sertanejos para reprimir a coluna. Um caso também aí, significativo da história foi que Padre Cícero ele convoca Lampião, né, para reprimir a coluna Prestes, mas o Lampião, recebendo uma patente do governo federal, vê que essa patente não tem muita eficácia para os oficiais de justiça e ele abandona e não combate a coluna Prestes e acaba levando todo o armamento e munições para o cangaço, né, armamentos novíssimos, aqueles rifles modernos, né, Winchester e Mausers também. E assim, na Bahia, retomando aqui, na Bahia o coluna Prestes estava em seu pior momento, sendo tratados com violência. A coluna entra em Minas Gerais, mas logo volta para a Bahia. Houve uma enchente no Rio São Francisco, dificultando a locomoção. Se retiraram para a Bolívia com cerca de 25 mil quilômetros percorridos. Na Bolívia, Argentina e Uruguai buscaram abrigo. E assim, na Revolução de 30, acaba a política do café com leite, né? Em que os tenentes tanto buscaram extingui-lo. Que, como eu disse anteriormente, foi no tenentismo. Aqui, por fim, para terminar essa aula, eu proponho a vocês, alunos e alunas, em que vocês devem realizar uma pequena apresentação para a turma referente ao conteúdo trabalhado desta aula.
abordando as principais ideias, né, o que eles defendiam, o que buscavam, é, como atuavam, quais foram as formas, onde estiveram, né, quais eram os grupos dos tenentes, o que eles queriam conquistar então no período republicano, destacando os confrontos, né, dos tenentes com as elites cafeicultoras, né, oligárquicas. Bom, por fim é isso, a aula de hoje. Fica aqui meu agradecimento, espero que tenham gostado e até a próxima.